Eu deleguei agora. Vai? Bom, então, continuando a apresentação de semana passada, o grande Felipe Rosa, que foi o melhor co-orientador que eu já tive, inclusive o único, mas também o melhor. Todo mundo aqui já conhece Felipe, então não vou me estender, também pelo fato de que a Larissa me pegou completamente de surpresa. Vai continuar falando para a gente sobre múltiplos toroidais. Felipe, contigo. Obrigado, Dani. Valeu. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Começou pelo fim. Pois é. Promissor. Todo mundo vê a tela cheia? Aham. Estamos vendo o fim, Felipe. Beleza. Então, conforme prometido, né? Aqui a gente dá sequência ao seminário da semana passada, que, na verdade, eu acabei me empolgando um pouquinho, fiz um seminário um pouquinho maior do que o horário que me cabia. E aí, enfim, resolvi complementar o seminário nessa semana, só que esse seminário dessa semana, na verdade, ele vai ter duas características, né? Ele vai ficar um pouquinho mais improvisado do que o outro, que eu tive um pouquinho menos de tempo de preparar, e ele vai ficar um pouquinho mais descritivo também, para a gente conseguir andar um pouquinho mais rápido. A minha ideia é falar uns 40, 45 minutos só, tá, gente? Porque justamente é para complementar o outro, também não é para ficar entulhando vocês aí de informação, né? Quem tiver mais interesse no assunto, a gente pode conversar, ou eu posso indicar referência, ou pode ir na literatura, né? Tem muita coisa bacana, mas a ideia também é realmente tentar concluir o que a gente começou na semana passada e não ir abrindo frentes, né? Então, e por força do próprio assunto, ele vai continuar um pouquinho técnico, tá? Eu peço a paciência aí de vocês. Qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês podem me parar, mas como eu vou ter que mostrar umas expressões explícitas, a ideia foi tornar a coisa mais descritiva possível, mas em algum momento a coisa fica tecnicamente um pouquinho sofisticada, tá? Mas espero que isso não assuste ninguém, espero que ajude mais do que atrapalhe. Tá bom? Então, a gente, né? Eu comecei o outro seminário com duas perguntas, né? E são duas perguntas distintas mesmo. Se a expansão normal, em multipolos normal, sendo a que a gente conhece, por assim dizer, é completa e se há uma nova família de multipolos. E no seminário passado, espero ter convencido vocês de que há uma nova família de multipolos, né? O que não quer dizer que a expansão não fosse completa, tá certo? É por isso que essas duas perguntas são separadas. Então, ao fazer a expansão em multipolos, e aí a gente trabalhou muito com potencial vetor lá na apresentação passada, a gente viu que existem pedaços, né, contribuições, que os multipolos usuais, pelo menos da maneira como a gente usualmente os define, os multipolos elétricos e magnéticos, não dão conta, e que aparecem não apenas os multipolos toroidais, mas também os chamados raios médios quadráticos, e, enfim, a gente não prosseguiu, mas os dipolos médios quadráticos, enfim, umas coisas que, na verdade, estão relacionadas aos momentos multipolares, mas não são diretamente, não é simplesmente um múltiplo deles, né? Então, é uma coisa que merece realmente um novo nome. Então, realmente existem famílias novas de multipolos, mas a expansão normal em multipolos também, espero ter convencido vocês que é completa, porque a gente fez a expansão usual, que a gente pegou, que a gente fez na apresentação passada, foi fazer uma expansão padrão, e fazer uma expansão em série de Taylor do potencial, né? E ver o que saía. No caso do potencial de Lorentz, a expansão de Taylor dá um pouco de trabalho, porque não tem só o denominador, o R também está dentro do tempo retardado, né? Como a gente viu, então a expansão dá um pouco de trabalho. Mas a gente fizer a expansão direitinho, contabilizando todos os termos, a gente vê que aparecem esses termos todos, a gente não precisa somar nada a mais. Nesse sentido, a expansão normal é completa, tá certo? Seria estranho se não fosse, né, pensando de um ponto de vista um pouco mais formal, uma vez que, se a gente diz que os campos são regulares, exceto em alguns pontos, né, uma expansão dessas funções regulares, tá certo? Só deveria ter algum empecilho à sua validade
do ponto de vista de você encontrar uma singularidade aí, né? No domínio onde essa função se encontra, tá certo? Dificilmente isso, enfim, né? Seria muito estranho que uma função regular, exceto talvez por alguns pontos, né? Ao fazermos uma expansão, a gente perder umas contribuições, né? Seria um pouco esquisito. E, de fato, não acontece. A gente faz uma expansão e a gente viu que a gente chega numa expansão onde tem vários termos, alguns a gente não estava muito familiarizado, mas eles estavam lá, vieram de lá, tá certo? Eu quero elaborar um pouquinho mais sobre essa questão. Essa vai ser um pouquinho o objetivo da segunda parte do seminário, é continuar um pouco essa discussão de como expandir o potencial, até porque, na verdade, depois a gente vai passar para os campos e isso vai ajudar a responder uma outra pergunta também e, inclusive, vai ajudar a gente a dirimir uma certa confusão que já foi feita na literatura. Tá bom, gente? Então, essa elaboração da expansão em multipolos começa com a expansão em multipolo das fontes, né? A gente, em geral, está acostumado a... Deixa eu consigo pegar o meu. A gente, em geral, está acostumado a fazer a expansão aqui... Está acostumado a fazer a expansão em multipolo... Minha mesa está torta. Fazer a expansão em multipolos dos campos, que a gente chama, né? Do potencial V, do campo E, etc. Tá certo? Mas nada impede a gente fazer a expansão em multipolos das fontes, por exemplo. E para isso a gente usa um truque lá que o Rodrigo e o Farina são os craques, né? A gente usa essa identidade trivial aqui, né? Escreve o ρ em termos de uma integral, uma variável muda aqui, e utilizando a delta, e aí usa a expansão da delta, né? Expande a delta em torno de R, usa essa expansão formal aqui, tá certo? E aí a gente junta esse cara aqui com esse cara aqui, tá certo? Passa esse cara aqui para dentro, né? E junta com esse cara aqui, para poder definir, então, esses momentos aí no sentido estatístico, né? A gente tem aqui, então, uma integral... Consigo mudar de cor aqui? A gente tem... Vou com essa cor mesmo. A gente tem, então, né? Um momento estatístico aqui da densidade de carga, tá certo? E, similarmente, a gente consegue fazer a mesma coisa para a distribuição aqui de correntes, tá certo? Então, aqui está a distribuição de correntes, tá certo? A gente faz essa mesma expansão nessa variável muda, expande a delta, tá bom? E aqui, então, a gente tem a expansão, então, em multipolos da corrente, tá certo? Então, a gente fez uma expansão em multipolos das fontes, tá? E por que isso? Porque isso vai ajudar a gente a entender uma discussão que talvez na outra apresentação tenha ficado um pouco confuso por conta da novidade do termo, né? Que é a seguinte. Então, aqui só para aparecer o J, e aqui, né, é justamente isso que eu estava querendo chamar a atenção. Notem que essa expansão aqui, né, ela carrega um índice a mais, tá certo? Porque o J é um vetor, enquanto o ρ é um escalar, tá bom? Então, ela carrega, né, a cada ordem, ela carrega um índice a mais, e mais do que isso, né? Se a gente analisa ordem a ordem essas integrais desse tipo, né? Esses momentos associados à carga, né? Então, a gente vê que a gente vai ordem a ordem, né? Então, em primeira ordem, né, a gente tem a integral de ρ, tá certo? Em segunda ordem, vamos ter a integral de ρ xi, em terceira ordem, né, ρ xi xj, ρ xi xj xm, que, como nós vimos, né, tem esses graus de liberdade aqui, né? Notem que este tensor aqui de ordem n, ele é necessariamente simétrico, tá? Porque ele só envolve xi, né? O ρ é um fator escalar que entra aqui só para multiplicar. Então este tensor aqui ele vai ser sempre simétrico, então ele vai ter sempre o número de graus de liberdade de um tensor de ordem n simétrico, tá certo? Que segue, enfim, né? Essa lei aqui, tá bom? Na verdade, é o número triangular mais 1, né?
Então, né, aqui um tensor de ordem 2 é triangular 3, né, um tensor de ordem 3 é triangular 4, e assim vai. E nós vimos, né, também lá na apresentação passada que com 1 e com 3 não tem muito o que fazer, mas que ao decompormos esses tensores aqui nas suas representações irredutíveis relativas ao grupo de rotações, né, um tensor simétrico, né, ele é decomposto na representação de dimensão 5 e uma de dimensão 1, o de ordem 10 vai ser uma de 7 e uma de 3, tá certo? Então, esse cara aqui, né, que vai ser o quadrupolo, né, ele vai acabar se decompondo num quadrupolo sem traço e numa componente escalar. E aqui a gente vai ter um cara vetorial, né, pseudo-vetorial, e aqui a gente vai ter um octopolo com todos os traços subtraídos, né? Tá bom? E isso, enfim, a gente já viu tudo lá no nível dos campos, mas aqui isso aparece novamente no nível das próprias fontes, tá? Então, as fontes também podem ser expressas em termos das representações irredutíveis dos seus multipolos face ao grupo de rotações, tá? E isso é legal porque ilustra a diferença, né, de por que o potencial vetor, por exemplo, ele acaba sendo mais rico, né, do que o potencial escalar, né? O potencial escalar está aqui, né? Vai estar ligado com isso aqui, o potencial vetor vai estar ligado com isso, e a gente vê então que este tensor ele não é simétrico, tá certo? Porque ele tem esse J aqui, tá certo? Ele pode ser parcialmente simétrico, né? Estas componentes aqui, é claro que elas vão ser simétricas entre si, mas o tensor como um todo não vai ser simétrico. Isso faz com que ele tenha mais grau de liberdade, né? Ele tem mais coisa ali escondida dentro dele. Em particular, isso vai dar origem a mais representações irredutíveis ali dentro, porque ele tem mais espaço, tá certo? Tem mais componentes independentes. Então, a gente em primeira ordem, né, tem 3. A gente em segunda ordem tem tudo, né? Esse cara não tem em princípio, ele não tem nenhuma propriedade que o vincule a nada, né? Então, ele tem 9 componentes, né? E aí, a gente já viu que essa decomposição é feita dessa forma, tá certo? E o próximo, que tem essa simetria aqui, né? Não chega a ter 27, mas ainda a gente tem 18 componentes, tá bom? E essas 18 componentes, então, se decompõem nessas três ordens diferentes aqui, né? Ordem 7, ordem 5 e 2 vezes nós vimos isso, né? Tá no caso do campo em ordem 2, né? A gente tem 2 cópias da representação em terceira ordem, de rank 3, né? Do grupo de rotações. Isso, né? Enfim, faz pensar, né? Que se aqui, né? A gente tem uma distribuição que vai dar origem a um octopolo elétrico, né? Isso aqui vai dar origem a um monopolo magnético tudo sem traço, né? Um octopolo elétrico sem os traços, isso aqui vai dar origem ao quadrupolo magnético sem traços, e isso aqui vai dar origem a 2 termos, né? Mas é aqui que eu quero, na verdade, me deter um pouco, porque isso está amarrado à história dos multipolos toroidais também, tá? Os multipolos toroidais, eles não estão apenas ligados às representações, ao fato, né? Da gente decompor campos ou fontes nas representações irredutíveis do SO3. Esse é um passo, tá certo? Mas não é o único. Para mostrar isso explicitamente, né, eu vou, infelizmente, né, perturbar vocês aí com a expansão explícita do termo ali que eu estava prestando atenção, né? Então, desse termo J, xixi, que vai aparecer em terceira ordem quando a gente for expandir a corrente nos seus multipolos. E aí, ao fazer isso, né, a gente vê que a gente consegue essa expressão bem, né, chata aqui, né, onde a gente teve que definir esses tetas, tá certo? Esses mis, esse lambda e só, né? Tem mais coisa? É porque tem um teta de um índice só e tem um mi de um índice só, que eu acho que eu já atravessei talvez um pouco aí a anotação, mas o fato é que aqui, né, a gente precisa então do mi
do θ e do lambda, tá certo? Que estão relacionados aí com as correntes dessa forma. E ao definir essas coisas, a gente consegue, então, escrever, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Não precisa ficar se embananando nas expressões explícitas do mi, do θ e do lambda, mas é só para, né, entender quem é quem, né? Então, esse cara aqui, né, vai ter a ver lá com a distribuição octopolar, né? Esse cara aqui vai ter a ver com a distribuição quadrupolar. Tá certo? E esses dois aqui vão ter a ver com as distribuições vetoriais. Tá certo, gente? E aqui é que eu quero chamar a atenção de algo também interessante, que é o seguinte. Este θ aqui, né, uma checagem imediata mostra que ele tem rotacional nulo, né, ou seja, ele é longitudinal. Tá certo? Enquanto que o lambda, né, que também é um vetor, né, ele, na verdade, não tem caráter nem longitudinal, nem transverso, tá certo? Ele tem esse caráter misto, tá bom? E o fato de que esse cara é longitudinal sugere que a gente tente escrever esta combinação aqui, né, que a gente tente misturar essas duas parcelas de forma a construir um termo longitudinal e um termo transverso, né? Isso é muito conveniente para muitas aplicações, né? Inclusive para uma futura quantização, né? Se a gente quisesse fazer. Então é útil tentar fazer essa redistribuição dos termos de forma a ficar com um cara longitudinal, outro transverso, enfim. Aí é só fazer um exercício de álgebra para mostrar que esta combinação aqui, né, então denominada por tal, ela é transversa. Tá bom, gente? Então, fazendo uma breve, né, reescrevendo a combinação vetorial desse jeito, onde a gente usa, né, essa combinação linear aqui, deixa eu tirar a câmera, onde a gente usa, então, essa combinação linear aqui, tá certo? A gente escreve, a gente soma, então, né, com o lambda, utilizando essa expressão aqui, e agora só aparece tal e θ, tá bom? Onde o tal é definido por isso aqui, né? E, como vocês se lembram, isso já é o integrando, né? Só por uma questão de normalização, isso já é o integrando desse cara aqui, que é o multipolo toroidal. Tá bom, gente? Então, notem que olhando só para as correntes, sem a preocupação de calcular os campos, tá? Só olhando para as correntes, fazendo a expansão em multipolo dessa forma, né? Expressando as correntes como a integral, né, delas mesmas contra umas deltas e expandindo as deltas e olhando para a estrutura formal dos termos, ou seja, qual o papel delas nas representações do grupo de rotações, mais o caráter transverso longitudinal, faz a gente chegar num termo que a gente já tinha identificado, né, como sendo multipolo toroidal. Tá bom, gente? Eu só quis, na verdade, fazer isso para reforçar um pouco que talvez tenha ficado um pouco confuso na outra apresentação por conta da novidade, né? Que é o papel realmente muito importante da gente conseguir decompor, né? De existir, na verdade, essa decomposição dos tensores de ordem n em componentes irredutíveis do grupo de rotações, né? E isso suplementado por uma divisão esperta também entre vetores que têm um caráter puramente transverso e puramente longitudinal, faz com que, então, a gente identifique o monopolo toroidal aqui, né, que vai ter a ver com essa componente transversa. Tá? Eu vou voltar a isso no final da apresentação com respeito a uma crítica, né, a um artigo. Tá bom? Gente, esse é um excelente ponto aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, perguntar do seminário passado, enfim. Estejam à vontade. Felipe, a parte longitudinal tem alguma interpretação? Você vai voltar a isso depois? Pois não vou voltar não, Reinaldo. Não, imagino que tenha, mas eu confesso que eu não me preocupei muito com ela. Enfim, mas imagino que tenha, sim. Será que a parte longitudinal... A gente vai acabar escrevendo ela em termos da carga, em geral, pois né? Por conta da continuidade.
Mas, isso que eu ia mas aí a perguntar. sua pergunta acho que se traduz, né? Bom, mas então essa parte da carga talvez tenha uma interpretação, né? Mas quer dizer, no Enfim, caso da carga, não vai ter nenhum desses multipolos esquisitos, porque fica tudo simétrico, né? Como você falou. No isso, máximo, você vai isso, ficar tirando só os traços, né? isso, exatamente. Vai ter rho ponto e a gente pode tirar os traços, exatamente. Tá bom, gente? Então, prosseguindo aqui, eu queria falar um pouquinho da decomposição de múltipolos em coordenadas esféricas, até para poder falar um pouquinho também, até para poder comparar um pouquinho o que a gente já fez, né? Que foi uma expansão em série de Taylor, com o que a gente vai, na verdade, só ilustrar agora, né? Que é a decomposição em coordenadas esféricas. Eu não estou usando esses nomes com muita formalidade, não. Eu estou só usando esses nomes para diferenciar dois procedimentos que, apesar de correlatos, são ligeiramente diferentes, né? A gente, quando fez a expansão lá do potencial, né? A gente, né, tinha lá uma expressão para o potencial, né? E aí, né, ρ dividido por R menos R', e aí potencial eletrostático, né? E o que a gente fez foi simplesmente fazer uma expansão em série de Taylor aqui, né? Da função 1 sobre R menos R', onde a gente usou como parâmetro aí de expansão, né, R' sobre R, né? Esse é o cara que quer dizer, não necessariamente pequeno, mas menor do que 1 aí, pelo menos, né, para a expansão ter alguma validade, mas se a gente está interessado em pontos distantes, aí isso fica pequeno. Mas a gente fez uma expansão essencialmente, né, nesse cara aqui, tá certo? E isso dá origem a, devolvendo isso de volta para cá, isso dá origem à expansão, então, em multipolos do V, né? Uma coisa alternativa que a gente pode fazer é decompor essa mesma função aqui, tá certo? Lembrando que ela é função de Green, né, do operador de Laplace, né? Então, a gente então pode decompor, né, essa função de Green aqui em termos das autofunções, né, do operador aqui de Laplace. Isso dá origem a essa expansão aqui, tá bom, gente? Onde, né, esses ômegas aqui são o ângulo sólido linha, né? Então, que vão ter a ver com θ e φ, né? Com θ e φ aqui, tá bom? E, enfim, que por aparecer este cara aqui, isso às vezes dá a impressão que a gente está fazendo uma coisa que não necessariamente a gente quer fazer, né? Que é justamente uma expansão em R' sobre R, né? Esse cara aí aparece porque, né, como eu estava dizendo, isso aqui é a expansão da função de Green, né? Em termos das suas autofunções, né? A função de Green inverte o operador e aí logo, né, pelo teorema espectral, vai ter uma decomposição desse tipo. As autofunções radiais, reescrevendo aqui de novo, né? Esse cara aqui aparece porque quando a gente olha para a autofunção radial aqui, né, do V, acho que aqui faltou um quadrado, né? A gente tem, no caso de Laplace, as leis de potência, né? Então, R elevado a N com R elevado a N menos 1. Então, quando a gente fizer a projeção aqui, né? Esses caras vão aparecer naturalmente, né? Tira esse R mais 1 aqui. Se a R' for menor do que R, isso aqui, né? E isso aqui, então, aparece naturalmente, mas aparece naturalmente, eu diria, por conta da natureza específica das autofunções, né? A autofunção aqui, nesse caso, acaba sendo essas funções de potência. A câmera bem aqui na frente, né? Então, isso aqui aparece aqui, tá bom? Mas, quando a gente for olhar para o potencial vetor, por exemplo, né, o potencial vetor vai ser o potencial vetor no calibre de Lorentz, por exemplo, né? Satisfaz a equação da onda, então, ele vai ter aqui, né, quando a gente separa a parte temporal, vai satisfazer a equação de Helmholtz. E, enfim, sem preocupar muito com as expressões explícitas, né, olhando para apenas uma das componentes, né? É claro que esse potencial ele não é independente ele não vai ser independente do potencial, né? Porque eles têm que satisfazer do potencial escalar, porque tem que satisfazer a condição de Lorentz, mas enfim, olhando para uma das componentes, a gente pode associar aqui então uma função de Green escalar, né? Que vai relacionar o AI com o JI, tá certo? E, enfim, essa vai ser a função de Green de uma das componentes aí da
da equação de Helmholtz, né? Então, isso aqui é só para corrigir a dimensão, tá? Não se preocupem muito com a expressão disso aqui, não, né? Isso vai satisfazer a equação de Helmholtz, tá certo? E aí, né, vai ter, a gente sabe que a função de Green tem essa expressão, que, por sua vez, tem uma expansão desse tipo, né? Onde os R's aparecem dentro das funções de Bessel, que, claro, são as autofunções agora radiais da equação de Helmholtz, né? A parte radial aqui, né? Da função de Helmholtz, tá certo? Então, notem que o fato agora de aparecer, né, as funções de Bessel faz com que não apareça naturalmente mais essas frações aqui, tá? E as coisas fiquem um pouco menos confusas, né? Aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é decompor uma função, né, uma função de Green, nas autofunções esféricas, né? Então, função de Bessel mais os harmônicos esféricos, e não explicitamente, pelo menos, fazer uma expansão em R menor sobre R maior, por exemplo, né? A gente aqui, na verdade, só precisa especificar que tem um R menor e tem um R maior, sem que essa fração entre em nenhum momento aqui no cálculo, né? É por isso que eu estou chamando, por isso que eu usei esses dois termos, né? Às vezes a gente pode ficar achando que a expansão em série de Taylor é o análogo dessa decomposição em harmônicos esféricos, né? E eu diria que realmente o análogo disso seria uma decomposição em série de Fourier, né? Se fossem coordenadas cartesianas. A expansão em série de Fourier, a expansão em série de Taylor, ela não é naturalmente em coordenadas cartesianas ou coordenadas nenhuma, né? Tanto que a gente começa a fazer em cartesianas, depois faz em coordenadas esféricas para recuperar os polinômios de Legendre, né? Enfim, é só para, então, dizer que o papel aqui, né, dos L's e dos M's, ele vai ter um papel de classificar também os multipolos, mas não necessariamente essas coisas têm que coincidir com as ordens da expansão em série de Taylor, né? Porque as expansões são em parâmetro, quer dizer, lá houve uma expansão num certo parâmetro, aqui não houve, ou seja, essas coisas não precisam necessariamente coincidir exatamente, tá? Claro que vai ter uma relação entre eles, mas elas não precisam coincidir exatamente, e isso é por causa disso, né? Porque o que tem que, no final das contas, o que tem que coincidir é a soma da série, né? Claro que as expressões, não importa se eu expando em série de Taylor, em série de Fourier, em série nos harmônicos esféricos, né? Se todas essas séries convergem, elas têm que dar para a mesma coisa, mas a maneira como os termos se dividem, né, não necessariamente tem que ser os mesmos, até porque as ordens nos parâmetros não necessariamente são as mesmas. Tá bom, gente? Então, isso aqui, na verdade, seria o caminho para a gente fazer a expansão do A, tá? Mas isso aqui, na verdade, foi só ilustrativo, tá? Eu só queria mostrar um pouquinho da diferença entre fazer a decomposição nos harmônicos esféricos, fazer uma expansão em série de Taylor, mas, na verdade, não vai ser conveniente para a gente expandir o A, né? A gente, na verdade, vai querer expandir os campos dessa vez, diretamente. E aí a coisa fica tecnicamente um pouco mais complicada, porque os campos, quer dizer, apesar deles satisfazerem também uma expressão parecida aqui, né? Então, a gente pega, por exemplo, o B, né? Ele vai satisfazer algo desse tipo aqui, né? E o E também vai satisfazer com outras fontes aqui. Eu queria ter um pouco mais de espaço aqui para escrever, né? Igual. E o E vai satisfazer algo desse tipo aqui, sem me preocupar muito com os sinais, tá? Aqui eu me lembro mais Rho, mas não, é grade Rho. Deixa eu tentar achar a borracha aqui, gente. Espera aí. Opa. Desculpem aí, gente. Só para não ficar muito zoneado. Então, a gente vai ter algo mais desse tipo aqui, né? Ignorando sinais. E aqui a gente vai ter algo do tipo menos grade Rho, menos derivada temporal de J, algo do tipo, né? Enfim, então são equações, né? São equações de Helmholtz com fontes, né? Mas, além disso, claro, os campos satisfazem também as equações de Maxwell, né? Isso, então, coloca vínculos nos campos
E, na verdade, fazendo com que esse não seja o melhor caminho. Na verdade, o melhor caminho é tentar resolver... enfim, tem vários truques, né? Um dos truques é tentar, por exemplo, encontrar equações para as projeções dos campos sobre o vetor posição, né? Então, equações para RE e RB, né? O RH também. Tá certo? E a partir daí encontrar equações para os campos. Eu não vou fazer essa conta em nenhum detalhe, tá? Até porque realmente precisa de bastante atenção, enfim, é um procedimento relativamente longo, acho que mesmo que eu quisesse, seria inútil apresentar isso aqui, mas uma vez que se faz esse cálculo, a gente chega nesse resultado aqui, tá? Então, o campo H, né? E eu estou usando o campo H pela única razão da preguiça, né? É porque isso aqui, de onde eu tirei essas expressões do Jackson, ele já escreve para o H, né? Então, eu escrevo para o H também. A gente faz a expansão do H e aí a gente vê a presença desse X aqui, né? XLN, que são os harmônicos esféricos vetoriais, tá? Que são definidos por isso aqui, tá? É o operador L, né? Que é essencialmente... Vai ter um sinal aqui que eu vou perder, mas, né? R vetor nabla. Aplicado no harmônico esférico escalar, tá certo? Com uma normalização aqui apropriada, tá certo? E em nome dessa grandeza vetorial aqui, a gente consegue escrever os campos nessa forma bem conveniente, né? Então, a gente consegue fazer uma expansão que consiste em duas séries, né? Uma série que vai estar ligada com diferentes funções de Bessel, né? Na verdade, com a derivada, né? Com possivelmente a derivada aqui, e diferentes coeficientes, né? Tá certo? Então, são os coeficientes elétricos, os coeficientes magnéticos, eles se repetem aqui, tá certo? E isso, enfim, é o que a gente obtém ao fazer essa conta longa e tal, mas que, enfim, tá lá no Jackson, tá lá no Zengel, né? Só seguir lá direitinho que a gente consegue obter essas expressões todas aqui, tá? Quando a gente tem fonte, né? A gente tenta escrever esses caras aqui em termos das fontes, né? Assim como a gente faz no caso estático, né? Os coeficientes dos termos da série, a gente escreve então em termos das fontes, né? Essas fontes são localizadas. A gente consegue então escrever esses termos aqui nessas expressões, tá? E aí vocês vão ter que novamente confiar em mim, né? Isso também é um cálculo relativamente longo, né? Mas o fato é que na verdade vem junto, né? Ao resolver as equações com fontes, né? E fazer a expansão em multipolos, na verdade, vocês caem nessa expansão aqui, onde esses caras, né? Aqui desculpem a confusão aqui, né? Obviamente peguei de livros diferentes, né? O AE, esse cara aqui, e o AM, né? É o B, tá? Então, AM, ele é dado por essa expressão aqui, né? Notem o parecimento aqui da carga, né? E da corrente, e aí, enfim, né? Vocês vão desculpar aí a confusão, mas ele usou J minúsculo para corrente, né? Esse J que aparece aqui são as funções de Bessel esféricas, tá? Não tem nada a ver com a corrente. E aqui aparece a corrente também. Tá certo? E aí, isso aqui, na verdade, já está transformado de Fourier no tempo, né? Por isso que já aparece esse ômega aqui. Enfim, né? Isso aqui vem claramente, né, da derivada temporal da carga. E, enfim, a gente tem, então, essas expressões aqui para o AL e para o BL. A gente joga esses caras aqui dentro, né? Pega esse cara, joga aqui, pega esse cara, joga aqui, e, então, em princípio, tem a expansão, né, completa do E e do H, tá bom? E é isso que eu queria, na verdade, até falar um pouquinho de um dos termos, né? Está relacionado a uma pergunta que o Paulo fez na apresentação passada. Se a gente pega, por exemplo, o primeiro termo, né, o termo L igual a 1 aqui, né, a gente tem, então, um cara que é esse aqui, tá bom? Ele tem esse caráter, quer dizer, tem esse caráter aqui dado, né, pelas funções de Bessel, e notem que se a gente não fizer nada com eles, né, a gente tem isso aqui, né, as potências de R, né, estão todas aqui dentro das funções de Bessel, enfim, não tem muito que a gente possa fazer, né? Para comparar o que a gente já obteve, a gente tem que expandir. Então, a gente expande, né? Esses caras aqui, né? Nas suas primeiras ordens, tá certo? E aí, né? Ao reescrever
né? Notem, nós temos esse M aqui, né? Como L é igual a 1, a gente tem que o M pode ser menos 1, 0 e 1. Tá certo? E, enfim, reescrevendo essa expressão aqui, né? Utilizando o teorema de Gauss aqui aplicado às correntes, né? Aquele que diz que a gente pode integrar essas divergências aqui, né? Se isso for localizado, né? A gente sabe que essa divergência aqui dá zero, né? Porque isso vira o fluxo disso aqui. Se for localizado, a gente pode passar a superfície fora. Então, aqui está a distribuição de correntes, a gente passa a superfície aqui, tá certo? A gente pode usar, então, esse cara aqui para manipular essas expressões aqui, e ao fazer isso, a gente pode construir um vetor, né, escrevendo em cartesianas, né, que tem essas componentes aqui, tá certo? Então, a componente x é assim, a componente y é assim, a componente z é assim, que é, numa certa ordem, aproximadamente isso aqui, né? Onde aqui aparece o momento de dipolo, padrão. E aqui aparece o momento toroidal lá que a gente viu, né? Deixa eu tentar apagar aqui. Peraí que a Velma sumiu aqui. Sai, Velma. Só tentando apagar aqui. Aqui, então, a gente escreve... E aí, a menos de uma normalização, né? Na verdade, não é menos de uma normalização, né? Não sei nem se eu vou conseguir lembrar direito, né? RJ menos R2J, alguma coisa assim, né? D3R, tá certo? Então, notem que na expressão do E, né? Na série do AE, do E, quando a gente expande em R, tá certo? A gente obtém, em primeira ordem, né? A contribuição dipolar e a contribuição toroidal, tá bom? Mostrando, então, que, assim como a expansão em série de Taylor, a decomposição nas coordenadas esféricas também contém tudo, né? E tem como fazer isso sistematicamente, né? Ao continuar expandindo, né? Ao tratar os outros termos aqui, né? Pegar o termo L igual a 2, L igual a 3, a gente vai recuperando todos os termos que apareceriam, né? Lá na expansão em série de Taylor, né? Os quadrupolos toroidais, os octopolos toroidais, tá certo? Eles todos aparecem na expansão lá do E e do H, tá certo? E mostrando, então, que, enfim, né? Essa expansão é completa, tá certo? Respondendo mais uma vez a pergunta lá que a gente se propôs a responder, né? Essas expansões que a gente está acostumado a fazer, elas são completas. É só uma questão de identificar o que vai aparecendo em cada termo. Tá bom, gente? Já estamos chegando no fim. Eu queria terminar fazendo fazendo um comentário genérico de que, infelizmente, a literatura não tem sido muito generosa, né, com quem quer entender os multipolos toroidais, né? Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é um report da Science, tá? Então não é qualquer coisa, tá? Um artigo assim, um artigo de alto impacto numa revista de alto impacto, tá certo? Isso, se eu não me engano, esse artigo é de 2010, eu acho, então já tem algum tempo, mas é muito posterior à discussão inicial dos multipolos toroidais, né? O anapolo foi, se eu não me engano, proposto pelo Zeldovich em 58, né? E depois houve muitos estudos ali, né? No final da década de 70, começo da década de 70. Então, enfim, né? Já faz um tempinho, mas já é bastante depois aí do desenvolvimento dos multipolos toroidais. E, por exemplo, neste texto, há algumas afirmativas que são realmente bem confusas, né? Ele, por exemplo, né? E aí, bom, eu posso depois disponibilizar esse artigo, vocês podem ler. Enfim, eu juro que eu não estou tentando tirar de contexto, é só uma coisa para poder ficar claro aqui no slide. Depois a gente pode discutir o artigo
em toda a sua glória, não tem problema nenhum, mas aqui na segunda coluna aqui, né? Então, na coluna que começa aqui, né? Aqui tem a primeira coluna do artigo, embaixo do abstract, aqui tem a segunda, essa é a terceira. E bem na segunda coluna aqui, ele já abre um dos parágrafos com essa frase, né? Multipolos toroidais não são uma parte da expansão standard, né, de multipolos. Bom, eu tirei essa expressão aqui do Jackson. Essa expressão aqui está escrita, isso é uma cópia do Jackson, né? Eu copiei e colei aqui, tá? E o Jackson, acho que todo mundo há de concordar, né? É um dos textos default de eletromagnetismo, né? Muita gente, né? Minha geração, imagino que geração do Paulo, geração do Farina, do Marcos, todos estudaram pelo Jackson. Então, Jackson é realmente o que se pode chamar de padrão no eletromagnetismo. E, enfim, a expansão está lá. E, como a gente viu, os multipolos toroidais estão aqui, né? Então, dizer que não faz parte da expansão usual é um pouco confuso. Depois que você matuta um pouco, você dá para entender o que ele quis dizer, né? Enfim, a gente não presta atenção especial a eles. Acho que isso é verdade. Mas dizer que eles não são parte, né, da expansão em multipolos, e esta referência aqui é o Jackson, eu acho um pouco falacioso, né? Pode ser coisa que a gente não presta atenção, mas dizer que não está lá, eu acho que é um pouco demais, né? E aí diz que, né, os campos eletromagnéticos gerados por um sistema arbitrário de cargas não estacionárias e correntes, usualmente apresentado como uma soma de contribuições, né, onde os multipolos elétricos são atribuídos a cargas oscilantes, tá? Bom, isso é verdade. Aqui, né, é até a pergunta lá do Reinaldo, né? O multipolo elétrico, ele tem uma contribuição de ρ ponto. Está aqui, né? Virou I ômega ρ, porque aqui a gente já está em Fourier, né? Mas ele não tem só isso, ele tem também isso aqui. Tá certo? Que, enfim, que é o que vai dar, né? Que é o que vai contribuir lá determinantemente para a contribuição toroidal, tá certo? E que está lá, não está faltando, né? Está presente. E, enfim, ele diz que os campos, né, de radiação contêm contribuições, né, das contribuições de oscilação radial das correntes, né? E eu concordo com isso. E aqui ele fala uma frase que talvez não esteja errada, mas talvez esteja um pouquinho falaciosa, né? Essas correntes radiais, essas componentes radiais das correntes, das densidades de corrente, levam à existência de uma família independente de multipolos toroidais, né? Eu não sei se eu entendi direito o que ele quis dizer, e aqui eu fiquei um pouco confuso mesmo. Porque se a gente voltar na decomposição que a gente fez na primeira parte da apresentação, a gente viu que o J associado ao multipolo toroidal ao dipolo toroidal, né, é transverso, tá certo? Na verdade, a gente pode escrever, quer dizer, a gente pode, né, identicamente escrever essa equação aqui, né, como J, se eu não me engano, eu não vou lembrar, vai ter uma constante aqui que eu não vou lembrar qual é, né, rotacional do rotacional de T delta R, tá certo? Então, o J é o rotacional de alguém, né? Desculpe, aqui é o rotacional de novo. Então, o J é o rotacional de alguém, né? Fazendo com que esse J, na verdade, seja transverso. Então, é claro que tem termos, né? Esse termo aqui é a projeção, né, do J no Xi, né? Talvez esteja se referindo a isso aqui. Mas o fato é que o J que gera o dipolo toroidal é transverso, né? Então, isso tudo acho que adiciona confusão na literatura, né? Faz com que crie-se uma certa mística aí, em relação aos multipolos toroidais. E, novamente, né, isso é um artigo da Science, né? Não é qualquer coisa, né? Esse tipo de coisa na literatura causa confusão, né? E aí, enfim, acho que é por isso que o nosso grupo mesmo, eu, Farina, Reinaldo, né, a gente, né, ficou, o Marcos também, né, a gente fica discutindo horas esse negócio. Eu acho que, inclusive, porque a gente acabou ficando um pouco confuso com algumas afirmações da literatura que, na verdade, elas é que são confusas e confundiram a gente, né? Eu escolhi esse artigo como referência, mas tem outros, tá? A gente pode discutir isso aí também. E, enfim, como prometido, né, a apresentação de hoje vai ser um pouquinho menor.
Acho que é um bom ponto aqui de parar, né? Então, enfim, né? Agradeço a atenção de todos aí. Valeu. Ô, Felipe, excelente, cara. Você deu uma grande contribuição para o grupo e acho que isso deveria, sei lá, você deveria contar isso em outros lugares também, talvez até escrever algum artigo de revisão para algum lugar, porque, cara, realmente as frases que a gente andou lendo, eu lembro de um seminário que a gente assistiu de não sei se era amigo do Pinheiro, mas um cara que trabalhava lá na... Ué, não foi do Papazimakis? O artigo que eu Acho que mostrei... foi aquele louro com rabo de cavalo. Acho que era ele mesmo. Era ele, né? Não, esse é um segundo cara. A gente viu de um outro também. A gente viu, acho que 2 seminários. Isso, a gente viu 2 seminários. Um deles, acho que é o Papazimakis, que é o primeiro autor desse artigo que eu mostrei. Talvez você tenha razão, é. E o outro, como é que se chamava, o último seminário que a gente viu? É o Geludev, né? Não. Do artigo que... Não, que deu o seminário, o último seminário que deu lá na matéria condensada. Não lembro. Mas esse é que eu lembro. Esse eu lembro bem, mas teve um outro anterior a ele, sim. Teve, ele tinha esse nome meio grego, acho que era o Papazimakis. Esse eu lembro que a gente perguntou coisa de Gefimenko para ele, se ele acreditava nas equações de Gefimenko, não sei o quê. Mas isso sempre foi muito confuso, assim, na literatura. As frases todas, então, elas começam confundindo todo mundo, entendeu? Então, seria muito, muito útil, cara, realmente ter um artigo, um material. Não, e o que é legal é que assim, você tem que fazer um certo debug, né? Mas o artigo de revisão, por exemplo, do Dubovik, é super claro, assim, ali não tem nada incorreto, né? Ele está escrevendo esse review que eu estou falando, acho que é de 90. É porque ele tem um review de 70 e poucos também, mas é refrescante ler esses reviews, porque... Então, lá não tem nenhuma imprecisão. Não, que eu tenho identificado, não. As imprecisões começam no ressurgimento, né? Quando os multipolos toroidais, o pessoal quer reproduzir com metamaterial, né? Enfim, quer observar as propriedades de radiação, né? Enfim. E vem cá, você viu algum artigo que tem frase confusa citar o Dubovik? Eu acho que esse artigo cita o Dubovik. Não tem como. Assim, quem não cita o Dubovik nessa história... Certo, entendi. Eu, se fosse julgar um artigo, o cara não cita, a primeira coisa que ia fazer é não citar. Mas posso fazer uma pergunta? Grande Reinaldo. Sim, primeiro, quer dizer, eu achei bem maneiro. Uma das coisas que eu ia perguntar, você meio que respondeu, como é que você relacionava aí o J com o T, né, com o multipolo toroidal. E aí, quer dizer, tendo essa expressão lá em termos da delta, de repente, jogando em Gefimenko, já dá lá os campos de toroide, sem precisar de massagear tantos campos lá, aquele tratamento assustador do Jackson, né? Pode crer, pode crer. Porque lá o trabalho do Rodrigo e do Matheus, acabou que a gente foi só até a só até o tensor de ordem 2, né? E aí o multipolo toroidal fugiu da gente, né? Que ele estava na ordem superior, no seguinte que você falou, né? Quando você tem ali o de terceira ordem. Tem que ter JRR. E aí, uma pergunta. Então, quer dizer, esse jargão anapolo tem a ver, sobretudo, com caráter transverso, né? Porque aí é como se não tivesse ali É por isso, será? Que aí o div do J é zero, você não pode associar um ROR, não tem ali um polinho? Você acha que o nome... Porque anapolo é isso, né? Não ter polo. Será que sem polo, era nesse né? sentido, não? Tem que ler lá no Zeldovich, cara. Ele é que propôs o nome, eu acho, né? E talvez, eu não sei exatamente se ele já tinha essa compreensão toda, talvez tivesse, né? Esses caras eram sensacionais, mas acho que se não é isso, é algo que certamente pode ser traduzido nisso, eu diria. Porque é engraçado, porque num certo sentido aí você fala qualquer problema de magnetostático seria um anapolo, né? Quer dizer, de polinho magnético padrão, ele já
já não teria ali, já seria um div de j igual a zero, né? Já. Porque esse é um div de j igual a zero diferente, né? Que ele aparece em ordem superior de você ir pegando ali os resquícios das representações irredutíveis que ficaram grudadas na representação de ordem mais alta, né? Isso seria novo, né? Entre aspas. E assim, só comentar também que, pô... desculpa, fala você. Não, pode falar. Não, eu ia fazer essa pergunta, que é uma coisa que eu fiquei curioso mesmo, e assim, reforçar o que a Farina falou. Acho que seria muito legal você escrever isso. Acho que, pô, clareou muita coisa na minha cabeça, eu adorei a apresentação. Eu até proponho um trocadilho sem graça aí para botar no artigo. Você pode falar que essa propaganda em cima dos multipolos toroidais está furada. Excelente, Reinaldo. Excelente. Adorei, gostei muito mesmo. Parabéns. Já dá até para eu postar no nosso grupo de WhatsApp. Valeu. Ainda bem que vai pro YouTube essa frase, a gente não esquece. Olha aí. É uma piada com gênero. Ninguém mais Bom, quer falar? eu tenho o Felipe, obrigado pelo seminário. Ficou bem claro, né, o que você, aquele ponto que você já tinha comentado, né, na vez passada. E é impressionante, né, como o pessoal, para publicar na Science, né, tem que ter uma frase de alto impacto, né, mesmo que ela seja errada, né? Pois é. Então, esse sistema todo é maluco, né? Que você estimula pessoas a escreverem coisas erradas, né? Exatamente. Aquela frase que está lá, porque tem que ser uma coisa totalmente diferente do que já foi feito para poder publicar na Science, né? Então, aí... Então, pô, acho que é super justificado, concordo com o Farina, com o Reinaldo, de você escrever, mostrar, né? Que está lá naquela discussão lá no capítulo do Jackson, né, dos multipolos esféricos, né, feitos na representação já, né, que já é a representação irredutível, né, que já usa essa coisa dos tensores esféricos, né. Uma referência que eu gosto muito, não sei se você conhece, é que apresenta essa discussão toda dos multipolos como um problema de soma de momento angular, né, momento angular de spin, né, que é a natureza vetorial, né, do campo eletromagnético, momento angular orbital, é um livro de uns caras que acho que foram alunos do Wigner, né, Biederhahn, né, já conhece esse livro? Não, conheço de você mencionar, mas eu não conheço, não. Vou dar uma olhada. Tem até no LibGen, acho que tem, é bem legal, ele tem essa discussão de quais são os operadores vetoriais, né, que comutam com os operadores vetoriais que comutam com o operador laplaciano, né, que é esse L, o rotacional do L que você usou, né, e o nabla, né, que daria o terceiro longitudinal, né, e tem uma conexão entre essa linguagem de spin, né, e essa linguagem, ele tenta fazer essa ponte, essa linguagem de vetor, né, vetor, né, e a linguagem de spin, de spinor, né, para spin 1, né. Bacana. Vou dar uma olhada lá, sim. Então, acho que ficou claro, né, que, quer dizer, isso já está incluído lá na discussão de multipolos, usando, né, harmônicos esféricos, né, vetoriais e tal. Né? Exatamente. Está tudo lá. Como era de se esperar, né, porque você falou que isso tem muito a ver com você procurar representações irredutíveis, né, então... Quer dizer, aquela coisa que é um pouco não tão natural quando você está usando tensores cartesianos, né? Quando você usa tensores esféricos, fica mais... Sim. Já vem mais diretamente, né? Já não precisa redecompor, né? Já tá decomposto. Pois é, então acho que seria fantástico ter um artigo de revisão sobre isso para esclarecer esses pontos aí, né? Porque quem lê aquilo ali acredita no argumento de autoridade, né? De quem publicou na Science. Pois é, complicado. Vou pôr a gravidade, Zarro.
Eu ia justamente dar força a isso aí que o Zarro falou. Acho que ficaria legal juntar justamente, comparar, né, o caso gravitacional. Inclusive, eu tenho uma pergunta para o Zarro. Posso fazer uma pergunta para o Zarro? Não? Por favor. Bom, primeiro agradecer ao Felipe, né, pela continuação do seminário. Eu assisti ao vídeo, que eu não pude aparecer na semana passada, eu vi o vídeo hoje, por isso que eu estou falando que eu queria fazer a pergunta para o Zarro, né? Mas, enfim, os 2 seminários excelentes, também aprendi muito, achei muito interessante. E aí o Zarro levantou essa questão da expansão, no caso do campo gravitacional, né? Você teria alguma coisa semelhante. Você chegou a ver alguma coisa disso, Zarro? Eu não tive tempo. Não, eu também. Mas você é o especialista nisso, com aquelas tuas coisas lá do Damour, foi do Thibaut Damour, né, que você estudou, né? Mas eu não lembro. Eu estava querendo justamente rever isso, né? Tem um livro bom, quem quiser aí também estiver curioso para ver isso, é bastante acessível. É um livro introdutório sobre ondas gravitacionais, né? Eu não lembro o título, mas é do Michele Maggiore. Isso. Escreve aí, Zau, no chat, para o pessoal ver. Maggiore. Isso. E aí ele faz essas expansões todas, né? Mas que eu me lembro, ele argumenta para o campo gravitacional. Cesarini, não é? Oi? Porque tem uma maneira que é diferente dessa, que o Zerilli fez, que eu acho que eu nunca parei para estudar. Não é? Não é uma coisa do gênero? Pois é, eu estava doido para você contar para a gente. Eu posso dar uma olhada nisso depois, mas enfim, sugiro que todo mundo dê uma olhada. Seria super maneiro. Eu vou dar uma lida também, mas enfim, mas aí não é muito a minha praia, vou ter que suar a camisa aqui, mas... Pois é, eu lembro vagamente de ele dar um argumento que sistematicamente você organizaria os termos em multipolos de... seria o análogo do elétrico e magnético, né, em gravidade, mas não tinha nada além disso, né? Eu não lembro qual era o argumento, teria que olhar de volta. Eu não sei se tudo já cai naturalmente em representações irredutíveis, no caso da gravidade, enfim. Mas, enfim, fica aí aberto o problema para quem quiser pensar. Zarro, só aproveitando aqui, você não tinha mexido com equações de Gefemenko na gravidade? Sim. A gente começou a mexer e aí acabou que eu esbarrei, porque chegava um momento que tinha que fazer aquelas coisas que o Tales estuda de expansões pós-newtonianas, pós-minkowskianas e tal. E aí começou a ficar difícil, eu comecei como eu fazia, o idiota que fazia tudo na mão, eu não conseguia mais fazer. Eu cheguei a olhar, mas foi muito motivado pelo que o Reinaldo chamou a atenção de uma frase solta no livro do Audi de divulgação, que tem a ver com a direção do vetor de... Por que não se faz essa análise direta para a gravidade? E aí o Audi argumenta que tem um problema na direção da energia, da corrente de energia. Aí o Reinaldo escreveu para ele respondeu assim no mesmo dia, super simpático, e disse no final, falou assim, e essa frase, né? Vou contar para vocês essa frase. Eu estava tomando café, o Meissner falou, olha que interessante. Eu achei interessante também, coloquei no livro, mas nunca verifiquei. E aí, exatamente, são coisas que, de alguma maneira, por isso, quando o Tales apresentou, eu fiquei animadão. De alguma maneira, eu sempre tentei que alguém fizesse para eu ver, que eu sempre tive muita dificuldade, principalmente em expansões. Sempre fui horrível em monopolo, em expansão de multipolo. Nunca consegui fazer direito. Sou horrível na questão da pós-newtoniana também. Chega um momento que eu já não consigo mais. E aí uma maneira de organizar, que parece que o Felipe fez, o Tales tem técnicas que o pessoal está olhando agora, que são maneiras espertas de se organizar essas expansões, seria legal, assim. Mas de gravidade eu olhei o Gefemenko, eu tenho o livro do Gefemenko, que é aquele falando de gravidade. No livro dele ele fala de gravidade? Fala, ele tem um livro de gravidade. Só que eu comprei por causa do... Eu e o Calvão, a gente começou a ler, aí chegou um momento que... Vocês chegaram na página 3? Está sendo gravado?
Não convergiu muito, assim. No final, o Calvão falou comigo assim, eu acho que eu gosto muito de você, mas tenho que parar de trabalhar com você. A gente só se decepciona. Muito bom. Mas, Ozarro, Pode deixar que eu corto depois, tá? Ozarro, se o Jeffimenko escrever um livro sobre gravitação e tal, cara, as equações têm que estar lá. Tem, é o K, ele chama até de K. O análogo gravitométrico da gravidade. E ele faz como se fosse mesmo um livro de elétron, sabe? Eu vou apanhar esse livro, vou dar uma olhadinha. O problema da gente não estar junto é que chegou um momento que eu não sabia mais se era um crackpotice do Jeffimenko ou se ali podia se tirar alguma coisa. Eu já não tinha mais esse discernimento. Por isso eu desanimei. Eu tinha dificuldades que eram muito maiores, ou seja, eu sequer conseguia chegar já olhando para a aproximação pós-newtoniana, essas coisas. Aí foi por isso que não avançou. Tinha muito interesse do Jeffimenko. Pô, eu não sabia. Felipe, começou a ficar muito doido aquilo ali. Aí ele começa a detonar a relatividade geral, ele começa a dar umas picadas. Aí você começa a duvidar da sanidade do cara, né? Tipo, aí é meio complicado. Mas aí agora que a gente tem um grupo maneiro, na verdade nós somos uma nuvem, é o mandato coletivo de orientações de professores, né? Estamos instituindo isso. Os estudantes podem querer olhar, né? Cada um sabe uma coisa, a gente vai... Tchau, Milena. Falou, Milena. Pessoal, vou aproveitar que eu já estou falando. Peraí. Eu posso parar de gravar, então? Alguém tem mais alguma pergunta sobre o seminário? Que aí a gente continua conversando, só que sem gravar. Vê se alguém mais tem alguma pergunta sobre o seminário. Né? Foi isso que a gente tem que bater palma de novo pela gente. Exatamente. Concordo. Então, vamos bater Valeu, palma. Lucas. Cara, esse daqui merece. Cara, eu queria ser um professor assim de aula virtual, cara. O Rodrigo, o Lucas sofrem com os slides gigantescos.